gostaria que você inicialmente nos situasse sobre esse seu posicionamento no universo das letras e da poesia em particular. A minha história com a poesia começa no grupo escolar. Eu conheci a poesia, o teatro, a pintura, a minha relação com as artes começa no grupo escolar. E desde então, o meu tempo de criança, eu venho escrevendo, rabiscando, e na adolescência eu comecei a reunir os poemas escritos a partir dos 15 anos, 16, 17, 18, e reunir num caderno. E alguns destes poemas já, então, começam a ser publicados na coluna do Wagner Corrêa de Araújo, da Clevane Pessoa, em jornais de Juiz de Fora e no suplemento literário do Minas Gerais. Este conjunto de poesia adolescente eu levei à apreciação de Bueno de Rivera, que era o meu ídolo, o grande poeta Bueno de Rivera. E ele pacientemente leu texto por texto e fez uma revisão literária e concluiu para mim que eu podia fazer uma estreia. Eu tinha ali, já havia material para publicar um primeiro livro. Então, o meu primeiro livro, A Palavra Inicial, ele foi um livro montado por Bueno de Rivera. O prefácio é dele também. Desde então, você continua regularmente. É muito normal os poetas pararem no primeiro título, né? Mesmo com bom apadrinhamento, mas você não, você prosseguiu sistematicamente. A poesia de A Palavra Inicial é uma poesia que ouve muito o concretismo. O poema Processo estava no auge, né? O livro foi publicado em 69, e do concretismo e do poema Processo eu tirei a lição da palavra no espaço, da introdução do espaço na poesia. E continuei a escrever, a descobrir, e solitariamente, lendo os grandes poetas, e chego no meu segundo livro, Revelação do Acontecimento, em que eu tenho uma parte mais de uma poesia mais discursiva e tenho uma parte em que eu continuo a minha pesquisa da palavra, do espaço. Da palavra inicial, eu passo para a Revelação do Acontecimento. E, embora a minha produção tenha um volume, eu publiquei com muito espaço. E, depois de algum tempo, eu publico Cantos para Flauta e Pássaro. Os dois livros, Revelação do Acontecimento e Cantos para Flauta e Pássaro, foram publicados numa época em que a imprensa oficial do Estado de Minas Gerais tinha uma comissão de mérito. Então, ambos os livros foram indicados para publicação na imprensa oficial. Esse livro, Cantos para Flauta e Pássaro, teve o prefácio da Estela Leonardo, e neste livro eu continuo a explorar os mesmos núcleos temáticos que eu já havia encontrado em A Palavra Inicial. Então, minha poesia, eu percebo que desde A Palavra Inicial, ela tem alguns núcleos: o patrimônio cultural, o amor, Eros, a natureza, o mundo, que é um mistério, e a linguagem da arte. Então, estes temas, eles vêm permeando a minha poesia. Finalmente, eu publico ilustrações, e neste livro o meu projeto foi, usando a palavra,
alcançar a sugestão plástica. Então, ele se chama Ilustrações. E ele é um livro que explora mais, embora eu tenha todos os temas que vêm me acompanhando, eu exploro mais a questão do patrimônio cultural. E o que eu pretendi nesse livro foi desenhar, foi pintar com a palavra. O livro seguinte, Meditação da Carne. Neste livro, eu homenageei o poeta, o grande poeta Dante Milano. Então, tanto o título quanto os subtítulos, o título de cada seção da obra, foram extraídos da poesia de Dante Milano. São 5 temas ressaltados por você, e este seu livro mais atual, que está sendo publicado agora, As Mesmas Palavras, é constituído de 5 partes também. Então vamos passar agora as mesmas palavras. Sim, montando as mesmas palavras, na verdade este livro eu extraí de um conjunto de maior número de textos. Então, esse conjunto tem mais de 200 poemas. E eu selecionei 50 e poucos para publicar as mesmas palavras. E montando as mesmas palavras, é que eu fui percebendo que desde o meu primeiro livro, eu vou desdobrando como se fosse uma mesma paisagem, uma mesma visão do mundo. Então há temas que me perseguem, que sem eu buscá-los, eles acontecem na minha poesia. O meu olhar, ele é chamado para o patrimônio cultural, para o amor, para a natureza, para o mistério que há no mundo e para a linguagem da arte. Então, este meu livro, As Mesmas Palavras, ele tem este nome porque eu justamente trabalho com as mesmas palavras. Eu sinto que desde a palavra inicial até agora, eu venho desdobrando a mesma paisagem que eu vivi, o que eu vi, o que eu senti, eu venho fazendo um desdobramento. Você também é importante que se diga, é um artista das artes cênicas. Você é diretor, é roteirista e é ator da arte teatral. Isso interfere no seu trabalho poético? Eu faço a poesia e quando eu trabalho com o teatro, ou na direção, ou eventualmente atuando, eu estou em busca de uma poética, a poética do espaço cênico, a poética da palavra teatral. Então, a palavra teatral, que é uma palavra que sai carregada do corpo, da emoção, isso me ajuda na poesia. E a poesia, por outro lado, me ajuda na descoberta do homem em cena. Neste livro, As Mesmas Palavras, eu compareço com uma leitura de todos os textos da obra, há um CD que acompanha o livro, e também nós temos uma segunda parte, digamos assim, que é uma antologia dos livros anteriores, evidenciando estes núcleos temáticos: o patrimônio cultural, Eros, a natureza, o mistério e a linguagem da arte. Jesus falava que, como você mesmo disse, você reuniu 50 dentro de um conjunto muito maior. O que vem por aí agora? Bom, então, As Mesmas Palavras, vamos dizer assim, ela é um livro que vai perfazer 3 momentos. Então, este é o primeiro momento,
e espero em breve esgotar os textos inéditos em mais 2 obras. Com Meditação na Carne, eu inicio um projeto de homenagem a grandes poetas da literatura brasileira que, infelizmente, não encontram uma visibilidade, não estão no mercado. No meu livro, As Mesmas Palavras, eu homenageio Honestaldo de Penafort. Então, todas as seções do livro são retiradas de versos da obra dele. E as epígrafes também, de As Mesmas Palavras e de cada seção. São homenagens a Honestaldo de Penafort. Qual a importância da poesia na sua vida pessoal e nesse universo, nesse mundo em que a gente vive contemporaneamente? A poesia é minha regra de vida, é a minha maneira de viver. A poesia é o que humaniza o próprio homem.